Bom dia a todos. Eu convido os nobres colegas deputados da Comissão de Constituição e Justiça para tomarem assento aos seus lugares, para darmos início à 19ª reunião ordinária da sessão legislativa aqui da nossa CCJ. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa do nosso Estado de Santa Catarina. Cumprimento os nobres colegas deputados, cumprimento os nossos assessores que trabalham na Comissão de Constituição e Justiça, as pessoas aqui presentes, todo mundo que nos acompanha pela TVAL. Eu agora coloco em discussão e votação as atas da 18ª reunião ordinária, da 3ª reunião extraordinária e da 4ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, bem como da 1ª reunião extraordinária conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Já foi previamente distribuído para os nobres deputados as atas citadas e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovadas as atas citadas anteriormente. Passamos para a ordem do dia. Discussão e votação do requerimento. Requerimento 146/2023, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, requerendo os arquivamentos do PL 434.1 de 2021, de autoria da deputada Marlene Frengler, que dispõe sobre a reserva de vagas a afrodescendentes em concurso públicos conforme especifica. Coloco em discussão o requerimento, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o referido requerimento. A pedido do deputado Volney Weber, que tem compromisso na cidade de São Martinho, nós vamos fazer uma mudança da ata e eu quero aqui também justificar a ausência do deputado Márcio Machado, conforme ofício 33.253, dígito 4, e a ausência justificada do deputado Sérgio Guimarães, conforme ofício 901.06/2023. Então, eu vou iniciar a relatoria feita por mim, uma vez que tem dois projetos de interesse do deputado Volney, depois passarei a palavra para o deputado Volney, Napoleão, e daí damos prosseguimento corretamente conforme estava na ata. Então vamos lá. Projeto de Lei 351/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que acrescenta o artigo 28A na Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para dispor sobre o prazo de validade do laudo que ateste o transtorno espectro autista. Dentro do projeto foi apensado o PL 012/2023, 039/2023 e o PL 043/2023. O relatório e voto à emenda modificativa, evento 4, e subemenda aditiva, evento 7, ao projeto de lei 351/2023. Nos termos do parágrafo único do artigo 144 do Regimento Interno da LESC, retorna a essa Casa de Comissão de Justiça os autos do projeto de lei 351/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que acrescenta o artigo 28A na Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para dispor sobre o prazo de validade do laudo que ateste o transtorno de espectro autista. Desta feita, para apreciar a subemenda substitutiva global apresentada pelos deputados Vicente Caropreso, Mauro de Nadal, Júlio Garcia e repórter Sérgio Guimarães, e a subemenda aditiva apresentada pelo Vicente Caropreso durante a tramitação da proposta, encomendo e aprovadas por unanimidade no âmbito dessa Comissão de Defesa, da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nessa fase processual, cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça a análise da emenda substitutiva global, evento 4, e subemenda aditiva, evento 7, quanto aos aspectos de constitucionalidade e legalidade, conforme o artigo 144, parágrafo único do Regimento Interno desta Casa. Em síntese, na forma da redação dada pela emenda substitutiva global e subemenda aditiva, a proposição visa estabelecer que o laudo médico que atestar a deficiência permanente tenha prazo de validade indeterminado, garantindo assim a fruição dos direitos da pessoa com deficiência.
Da análise do conteúdo da proposição, observa as emendas acima referidas quanto aos aspectos constitucionais e legais apresentam condições de aprovação. Quanto aos demais aspectos de observância obrigatória dessa comissão, não vislumbra impedimento por encaminhamento da matéria à apreciação do plenário. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da emenda substitutiva global e subemenda aditiva, aprovada no âmbito dessa Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e no mérito pela aprovação do projeto de lei 351/2022 com as referidas emendas. Esse é o meu voto, eu coloco em discussão. Quem não queira fazer uso de discussão... Presidente. Com a palavra, deputado Volney. Quanto a esse projeto, só quero deixar assim bem claro de que projeto idêntico foi apresentado, proposto por esse deputado já na legislatura anterior, e nesse momento a gente pede o desarquivamento. É lógico, entra um outro projeto, e quero parabenizar o presidente da Casa pelo projeto, pela importância relevante aos nossos catarinenses, aos nossos autistas, né? Mas eu não fui permitido desarquivar o meu projeto esse ano. Então, eu penso assim que temos que observar bastante isso. Não é o diretor legislativo que vai dizer que o meu projeto desarquiva ou não. Isso é prerrogativa do deputado. Mas eu vou abrir mão disso. Uma vez que esse projeto agora apresentado pelo nosso presidente Mauro de Nadal, eu abro mão, porque o mais importante aqui não é quem é o pai da criança. O mais importante aqui é os catarinenses. Então, para dar celeridade, dar prosseguimento, e que tenhamos esta lei à disposição das nossas pessoas, tendo benefício, eu abro mão do desarquivamento nesse momento. É lógico, internamente vamos discutir isso, porque eu acho isso aqui um agravante. Mas, como bem falei, vou abrir mão pelos nossos catarinenses, não por ser o proponente ou o pai da criança. Não quero isso. Quero é que realmente tenhamos leis que oportunize as nossas pessoas ter sempre uma vida melhor. Então, nesse sentido, eu abro mão. Agradeço o deputado pela sensibilidade, mas é importante, após isso, analisar, porque isso não cria precedente, uma vez que o parlamentar representa uma parcela da sociedade catarinense. Então, continue em discussão, não havendo quem queira mais discutir o PL 351/2022, eu coloco em votação o voto pela admissibilidade da emenda substitutiva global e subemenda aditiva e pela aprovação do projeto 351 com as referidas emendas. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agora também temos uma proposta de sustação de ato 01/2023 do deputado Volney Weber, o qual avoquei a relatoria, uma vez que nós fizemos uma conversa com o governo do Estado de Santa Catarina para que o próprio governo sustasse o ato via Casa Civil. Foi assumido um compromisso com esse Poder Legislativo, juntamente com o deputado Volney, com o deputado Mauro de Nadal, o deputado Zé Milton, o deputado Altair, e até a presente data não trouxeram o ato de sustação. Por esse motivo, o deputado Volney Weber já tinha apresentado o projeto, o qual ia apresentar de forma idêntica. Então, como diz ele, nós não queremos saber quem é o pai da criança, nós queremos a solução. Então, vamos fazer a apresentação do parecer para a proposta de sustação do ato 001/2023, que nada mais é sustar o inciso 2º do artigo 508 do Decreto Estadual 2197. Deputado Napoleão, esse propósito de sustação de ata nada mais é que foi feito um decreto no governo passado, que nesse inciso 2º do artigo 508 desse decreto dá autoridade aos fiscais para autuar e multar via decreto. E o Poder Judiciário de Santa Catarina, já em diversas oportunidades, declarou inconstitucional, só porque está trazendo um prejuízo gigante para as empresas, porque tem que contratar, constituir um advogado, e nos procuraram. Então, através do deputado Volney, que apresentou, nós vamos apresentar o relatório, bem simplificado, para que dá oportunidade ao governo que tenha a oportunidade. Hoje é só mais um acolhimento. Então, o relatório é uma proposta de sustação de ato da autoria do deputado Volney Weber, para sustar o inciso 2º do artigo 508 do Decreto Estadual 2197 de 22, que regulamenta a Lei 8.534/92,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia fiscalização dos produtos de origem animal, cria o Sistema Estadual de Inspeção Sanitária dos Produtos de Origem Animal e de outras providências. O autor expôs suas razões, a apresentação do referido sustação do inciso 2º do artigo 508 do Decreto Estadual, uma vez que impõe uma multa por infração vinculada ao salário mínimo, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal. A proposta já foi lida em 9 de agosto do corrente ano e encontra em tramitação nesta comissão para análise e apreciação de proposições. Esse é o breve relatório. Da análise do voto, a proposição verifica que a iniciativa legislativa encontra alicerçada no disposto do artigo 40, inciso 6º e 11º da Constituição do Estado. Assim sendo, nessa fase processual, a matéria em foco está subordinada ao disposto no artigo 334 do Regimento Interno desta Casa, que preceitua o caso de acolhimento da proposta por essa comissão, a abertura de 10 dias para que o chefe do Poder Executivo defenda o ato cuja validade está sendo contestada. Com efeito, considerando que consta nos presentes autos, em sede de juízo perfeitório, no caso, aparentemente, a extrapolação do poder regulamentar do parte do Governo do Estado, razão pela qual a proposição merece ser acolhida na forma regimental. Pelo exposto, voto pelo acolhimento da proposta de sustação de ato 001/2023, abrindo-se prazo de 10 dias para que o governador do Estado defenda a validade do ato pugnado. Esse é o meu voto. Eu coloco em discussão. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Senhor presidente, essa questão por decreto, e aí muitas vezes falta o bom senso de um profissional chegar num frigorífico e tendo uma irregularidade, sendo ela grave ou não, simplesmente vai autuando aí com multas a 50 salários mínimos, 40 salários mínimos, como que esse dinheiro desse em árvore. Faço uma analogia aqui, é a mesma coisa nós ter o nosso veículo e ele está transitando de uma forma normal, estamos caminhando com ele, e de repente queima a junta do cabeçote e entra água no motor. Nós paramos, levamos o veículo à oficina e continuamos a nossa vida, mas teve que fazer uma intervenção no motor, abrir ele, recuperar, deixar ele nas condições de novo, mas nós não continuamos andando. Neste caso, dentro de um frigorífico, qualquer anormalidade, um imprevisto que vier a acontecer, simplesmente conforme o fiscal, ele coloca lá, lógico, tem que corrigir a anormalidade, corrigir, é isso que precisa ser feito. A multa não vai resolver isso, porque ninguém está aí com o seu estabelecimento para produzir algo que não venha atender a sanidade, que não venha atender a qualidade. Por quê? Porque o produto sendo mal apresentado, você está queimando a sua própria empresa. E ninguém está no mercado para fazer isso. Então, quando há normalidade, eu acho que não precisa estar instalando de imediato multa de 40, 50, 60 salários mínimos para cima do empreendedor que está lá produzindo, mas sim corrigir aquela normalidade. Mas não basta. Encontra-se a normalidade e taca ali a multa. Então, isso não podemos permitir algo nesse sentido. Vamos corrigir, mas não vamos fechar os estabelecimentos e causar aí uma grande dificuldade para a atividade, para os empreendimentos dentro do nosso Estado. Nós temos que ajudar a fortalecer e não prejudicar e diminuir e deixar abalado financeiramente os nossos estabelecimentos dentro do Estado. Então, é nesse sentido que eu digo, vamos fazer o conserto. Vamos ajustar, mas não vamos penalizar de uma forma de que 40, 50 salários mínimos não significasse nada. Para o empreendedor, que é tão difícil, tem que estar sempre renovando seus equipamentos, sempre implantando novas estruturas, e aí alguém vai lá e instala 50 salários mínimos de multa, como se não fosse nada isso. Então, esse decreto oportuniza isso. Então, eu penso que isso não pode, até pelo fato de ser inconstitucional, né? Decreto não pode estabelecer aí penalizações. Sendo dessa forma, a sustação desse ato, então, proposto por esse deputado, e que conto com a parceria aqui dos nobres colegas da comissão da CCJ, né, e que, num primeiro momento, então, essa proposta por 10 dias vai ser encaminhado ao governo do Estado, e esperamos que ele faça a sustação. Caso contrário, voltando para cá, nós temos que derrubar aqui por plenário isso.
eu acredito que não precisamos chegar a esse ponto. O governador Jorginho Melo, ele é sensível, ele sabe realmente da importância dos nossos estabelecimentos catarinenses para a nossa economia, para a nossa geração de emprego e renda. Eu acredito que ele vai fazer a sustação de imediato lá pela Casa Civil, pelo Governo do Estado, e que não precisamos ir a plenário. Mas o procedimento, como até então não aconteceu ainda, tivemos que tomar iniciativa por esta Casa. Então, a CCJ aprovando isso vai ao governador, sendo assim ele não o fazendo, né, em 10 dias, volta para essa Casa e sim vai a plenário para nós, através do nosso voto aqui, decidir qual o encaminhamento a ser feito. Então, muito obrigado. O meu voto aqui também é pela aprovação da sustação desse projeto, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo quem mais queira fazer uso da palavra, coloco em votação o acolhimento da sustação do ato 001/2023. Está aprovado o parecer da proposta de sustação de ato. Quero aqui cumprimentar o procurador da associação, mandar um abraço para o presidente Evandro, que estiveram aqui em diversas oportunidades. Então, terminado, passo a palavra ao deputado Volney Weber e depois eu sigo o rito normal aqui. Não, minto, peço perdão, é o deputado Napoleão e depois a gente segue mesmo o prosseguimento normal aqui da... Claro. Bom dia, caros colegas, deputado presidente, deputado Camilo, deputado Volney, deputado Pepe Colasso, deputado Zilli aqui ao meu lado, a todas as equipes e a todos que nos acompanham aqui em plenário para essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Me cabe aqui um voto vista ao projeto de lei 58/2023. Esse projeto busca alterar o artigo 10 da Lei 13.136, de 25 de novembro de 2004, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos ITCMD e da outras providências. O autor dessa proposta é o eminente colega deputado Lucas Neves. Originalmente, essa proposta teve o voto do relator, deputado Volney Weber. Eu solicitei vistas a esse projeto e agora apresento, portanto, o voto vista. Eu, inicialmente, relembro que essa proposta, esse projeto de lei, sugere a atualização de um hipotético benefício fiscal. Por que eu digo um hipotético benefício fiscal? Porque, na prática, pela sua configuração, ele, na prática, nunca pôde ser aplicado. Porque, na prática, ele jamais pôde ser alcançado justamente em virtude das condições impostas ao contribuinte para ter direito a esse, por isso que eu digo, suposto benefício, hipotético benefício, porque na prática ele nunca pôde ser, de fato, efetivado. Nos termos atuais da lei, apenas estaria suscetível a esse, entre aspas, benefício, ou seja, a isenção do ITCMD, aquele contribuinte que, na condição, por exemplo, de herdeiro, legatário, donatário, ele reúna 3 condições, ele reúna simultaneamente 3 condições. E, na prática, essas 3 condições simultaneamente são impossíveis de serem atingidas. Quem seria, talvez, o beneficiário desse disposto? Quem tivesse um único bem imóvel e que, ao mesmo tempo, esse bem imóvel seja utilizado para a sua própria moradia, e aí a redação estarrecedora, que o valor do bem não ultrapasse inimagináveis R$20.000. Então, eu trago aqui, em primeiro lugar, qual é o espírito da lei? O espírito da lei é buscar beneficiar com a isenção desse imposto, o ITCMD, aquelas pessoas mais vulneráveis, as mais pobres, aquelas de mais baixa renda, aqueles que tenham casas de menor valor. O espírito da lei é esse, é beneficiar os mais pobres, os mais simples, os mais vulneráveis. Agora, na prática, a lei não funciona, porque não há, na realidade do Brasil, e muito menos de Santa Catarina, um único imóvel que talvez tenha um valor abaixo de R$20.000. Nós temos diversas realidades em Santa Catarina, mas eu posso, talvez, assegurar que não haja nenhum único imóvel em Santa Catarina que tenha um valor que seja inimaginável abaixo de R$20.000. É nesse sentido que o eminente colega, o deputado Lucas Neves, submeteu aqui a análise dos demais colegas no âmbito da CCJ, sugerindo a correção dessa referida norma, para dar aplicabilidade prática àquilo que é o espírito da lei, ao ponto que estabelece alguma razoabilidade para a fixação do valor de isenção atribuído ao ITCMD, sob um critério lógico,
sob um critério lógico, ou seja, que o valor seja equivalente à residência considerada popular. Então, a ideia do deputado Lucas Neves é buscar um parâmetro legal, um parâmetro objetivo e um parâmetro razoável para que a lei cumpra a sua função, cumpra o seu propósito e que o espírito da lei seja de fato efetivado. Por isso, o deputado Lucas Neves, nesse importante projeto de lei, buscou uma regra objetiva e muito adequada, muito razoável, que é justamente equiparar ao valor de referência do programa Casa Verde e Amarela ou Minha Casa Minha Vida, o que resultaria no valor de condição para acessar o benefício em um imóvel de R$ 135 mil, ou seja, se busca adequar um valor de referência objetivo e que tem um parâmetro no país, que é o Programa de Habitação Popular, seja o Casa Verde e Amarela, seja o Minha Casa Minha Vida. Além disso, o autor da matéria, o deputado Lucas Neves, também propõe a atualização todos os anos deste valor de referência, por um índice que acompanhe a variação do valor dos imóveis residenciais no país. E a adoção de um critério de atualização anual é fundamental, porque senão, ano a ano, o direito vai sendo limitado. Talvez, se na origem dessa lei já houvesse, lá atrás, o acompanhamento de um valor de referência, nós hoje não vivêssemos numa realidade tão discrepante, em que, na prática, ninguém em Santa Catarina vai ser beneficiado pelo disposto nessa lei. Então, essa atualização ela deveria ter sido feita na origem e, sem atualização, o direito se perde, se limita ano a ano. Por isso, o estabelecimento de um valor de referência para essa correção é importante. Na reunião deste colegiado realizado no último dia 1º de agosto, o nosso querido colega deputado Volney Weber, num voto importante, ele submeteu à apreciação o parecer pela inadmissibilidade ao respectivo projeto de lei, ao acatar um posicionamento da Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, no que consiste a hipótese da inconstitucionalidade material, frente, ao meu ver, a também uma hipotética renúncia de receita. Já vamos tratar na sequência. E, por consequência, colisão com as disposições constitucionais e a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que consiste a necessidade da apresentação do impacto financeiro e de medidas de compensação frente à apresentação de matérias que atinem à renúncia de receita. Então, nesse contexto, eu passo aqui a um necessário contraponto respeitoso, rememorando inicialmente a manifestação do nosso próprio relator, o eminente e querido colega, o deputado Volney. Porque o próprio relator, ele destacou a competência concorrente da Assembleia Legislativa do nosso ente estadual para legislar sobre matérias de natureza tributária, bem como, por consequência, e com base numa consolidada jurisprudência e doutrina, a competência deste poder legislativo e dos nossos pares, justamente para legislar sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Portanto, é do nosso dever, é da nossa alçada, é também da nossa competência como Assembleia Legislativa, é da competência precípua da Assembleia Legislativa, né, legislar sobre sistemas tributários. Então, nessa linha de raciocínio, eu retomo uma ideia, né, enfim, da suposta inconstitucionalidade material, porque eu sigo aqui uma lógica. Se o princípio orientador do legislador ordinário, quando instituiu esse dispositivo na lei do ITCMD, ele estabeleceu esse sistema de isenção com base num princípio do direito tributário, num princípio constitucional e do direito tributário, que é o princípio da capacidade contributiva. Então, não é à toa, e justamente por ter obedecido essa lógica, que é princípio do direito constitucional e do princípio do direito tributário, que a própria lei original do ITCMD fez um sistema progressivo, de 0%, nesse caso, né, que é a isenção, 0% entre aspas, né, porque é esse caso de isenção, até 8%. Então, o ITCMD vai seguindo uma linha progressiva em obediência a esse princípio da capacidade contributiva, que é o que está se analisando aqui nesse projeto de lei. Então, se considera proporcionalmente o patrimônio do contribuinte. Então, por uma linha de raciocínio nessa lógica, se o legislador original, né, ao estabelecer aquela isenção lá atrás dos imóveis, único imóvel para fins residenciais, de um valor de até R$20 mil, se aquele legislador estabeleceu um único caso em que a isenção seja atribuída, ou seja, é justamente para aquele cidadão que virá fazer a posse do imóvel e que continuará consistindo no seu próprio domicílio. Então, eu resgato aqui o princípio da lei, a lei original. O que se buscou lá atrás? O que se buscou lá atrás é justamente para que aqueles cidadãos mais pobres, mais vulneráveis, com menos condições, que vivam nas casas mais populares, que esses tivessem a isenção do ITCMD. Só que, na prática, pela inflação que houve nesse período, pela variação dos valores do imóvel que houve nesse período,
Aquilo que se buscou consagrar lá atrás, hoje não existe mais. Então, na prática, a lei não cumpre mais o seu papel. Por isso essa atualização é importante. Isso posto, no que tange ao argumento que embasou o voto contrário da matéria, eu entendo que a pertinência temática recai sobre as atribuições da Comissão de Finanças e Tributação. Ainda assim, e que pese essa orientação inicial, eu compartilho com os colegas a seguinte reflexão. Primeiro, que o valor atribuído a essa hipotética isenção, né, eu retomo ao termo hipotética suposto, porque na prática ela não cumpre o seu papel, né, enfim, ela não existe. Ela não constitui, de fato, o direito originalmente previsto. Né? Aquilo que se previu originalmente não se aplica, ao tempo em que, na prática, impossibilita que qualquer contribuinte catarinense acesse aquele direito. Então, além da teoria, só que na prática ela não cumpre o seu papel. 2, e aí vem um raciocínio importante sobre a suposta, que eu disse lá atrás, renúncia de receita. É importante a todos nós aqui, colegas, rememorarmos que desde 2021, o Poder Executivo passou a utilizar uma ferramenta tecnológica especial, que é a tabela FIPE dos imóveis, para arbitrar os valores declarados no ITCMD. E esse instrumento ele vai possibilitar dimensionar a hipotética renúncia de receita, inclusive com a comparação entre a norma vigente e aquela que se busca. O Estado terá um incremento de receita em relação ao ITCMD, entre outros fatores, por usar essa nova metodologia, que é utilizar a tabela FIPE para arbitrar os valores dos imóveis. Muitos de nós fomos aqui prefeitos, atualizamos planta genérica de valores, buscamos georreferenciamento e todos nós sabemos que isso, na prática, elevou nos municípios a arrecadação do IPTU. Em paralelo, o que a gente pode assegurar com firmeza aqui no âmbito da CCJ? Essa nova metodologia que entrou em vigor, do arbitramento pela tabela FIPE, vai fazer com que o Estado arrecade mais em termos de ITCMD, então não vai haver uma renúncia de receita, nem sequer em relação a esse imposto. Por outro lado, terceiro aspecto, Santa Catarina aparece recorrentemente no ranking das cidades com metro quadrado mais caro do Brasil. Então, se talvez no Brasil ninguém consiga acessar uma casa para morar por R$20 mil, em Santa Catarina muito menos, até por essa nossa realidade de mercado. O quarto ponto, o preço dos imóveis novos e usados, só nos últimos 12 meses subiu 5,66%. Imagina aplicar a inflação desde lá atrás da origem da lei. Então, quando aqueles R$20 mil foram pensados pela lei original, quanto a inflação acumulou nesse período em relação ao valor dos imóveis? Só nos últimos 12 meses, o valor dos imóveis subiu 5,66%. E o item 5, que é importante que se faça uma reflexão, o Poder Executivo vem anunciando o aumento real da receita tributária, descontada a inflação, com medidas que vão desde a monofasia dos combustíveis ao esforço fiscal, além da iniciativa de captação de novos investimentos. Só por curiosidade, para finalizar o meu voto, eu apresentei um requerimento aqui no âmbito da Assembleia Legislativa que foi respondido pela Diretoria de Receita da Secretaria da Fazenda. Essa nova metodologia, a monofasia dos combustíveis, só nela o próprio Estado reconhece e respondeu publicamente um requerimento aqui de nossa autoria, só nessa medida, né, que foi uma questão, né, de metodologia de cálculo do imposto de combustíveis, só nela o Estado vai arrecadar R$1,3 bilhão por ano, dito publicamente em resposta a um requerimento meu pela Secretaria da Fazenda na primeira projeção. Então, só numa medida que não é aumento de imposto, o Estado não fez nada em relação a isso, foi uma questão de metodologia que o Estado teve que se adequar, tudo certo. Mas só na metodologia, só na monofasia dos combustíveis, R$1,3 bilhão por ano o Estado vai arrecadar a mais todos os anos em relação a isso. Diante de todo o exposto, é que, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72, inciso 1 e 15, e artigo 144.1, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 58/2023, que é uma defesa de Santa Catarina, dos catarinenses, e é justamente uma proteção àquelas pessoas que mais precisam. E, como eu disse, se lá atrás, né, legalmente e constitucionalmente, se buscou o espírito da lei, proteger aquelas pessoas que mais precisam da isenção desse imposto, que judia dos mais pobres e que tira o direito à propriedade dos mais pobres, porque numa situação de morte, de inventário, há milhares, mas milhares de processos parados nos fóruns, entupindo os fóruns, os cartórios, e as pessoas estão perdendo o seu patrimônio porque elas não conseguem regularizar. O ITCMD em Santa Catarina é um dos mais caros do Brasil, a nossa alíquota chega a 8%. E aqui é uma proteção justamente daqueles que mais precisam, por isso é muito meritório o projeto de lei do deputado Lucas Neves, e eu tenho a convicção aqui da constitucionalidade e legalidade dessa matéria, senhor presidente.
Parabéns pelo voto, deputado Napoleão Bernardes. Esse projeto do deputado Lucas nada mais é que uma justiça social que faça que os catarinenses de baixa renda não vão para informalidade, que tem uma escritura pública, e nada mais justo do que fazer o acompanhamento dos valores. Respeito o voto do deputado Volney, mas quero parabenizar teu voto aqui. Projeto de Lei 58/2023, eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente. Primeiramente, quero parabenizar meu colega, amigo aqui, deputado Napoleão Bernardes. Quero dizer para você, Napoleão, se eu tivesse essa oratória aí, eu já teria colocado uma igreja e seria pastor. Enfim, porque convence, né? E fala com muita propriedade. Mas é lógico que quando o projeto ele coube a relatoria, a gente tomou a precaução de buscar o diligenciamento, né, junto ao governo, junto aos órgãos competentes, né, e tão logo veio essa apresentação como renúncia de receita, e com isso, hipotética, como você bem falou. Eu também entendo desta forma, porque se entende que alguém que tem um imóvel não consegue regularizar, dali para frente, os filhos, netos, bisnetos, vão levando por recibo e vai indo para frente, e não gera nenhum ITBI, não gera nenhuma negociação de verdade, acaba acontecendo negociações de forma fria. E isso não traz nenhum benefício para o Estado. Então, ali eu enxergo, sim, que tem uma renúncia de receita. Então, neste caso, no primeiro momento, então, o voto pela inadmissibilidade pelo fato da renúncia de receita trazida aqui por órgãos do governo, mas eu também entendo de que não necessariamente existe essa renúncia. E eu estou agora, de uma forma muito convicta, de que, através do diálogo, a gente sempre constrói as melhores soluções. Dialogando, a gente encontra as melhores ideias. Eu fui procurado também pelo deputado Lucas Neves e a sua equipe, e dialogamos bastante sobre isso, para entender de verdade a necessidade desta proposta. E agora, com o seu relato também, então, eu tenho certeza de que o diálogo ele melhora as condições de um projeto, e a gente constrói as melhores ideias. Sendo desta forma, eu sempre aprendi, desde muito pequeno, antes de tomar as decisões, no impulso, muitas vezes, a gente conta até 10. Se ainda você não está certo disso, conta até 20. E se precisar contar até 1000, a gente conta. E quando terminar essa contagem, de repente a gente tem uma visão diferente. E hoje aqui eu tô convicto de que eu estou enxergando diferente. Então, acho que questão de mérito ou de renúncia de receita, a questão de impacto financeiro, se discute isso lá na Comissão de Finanças. E aqui eu quero dizer que também aprendi desde muito cedo, com a educação dos meus pais, a ter humildade. E sendo dessa forma, eu retiro o meu voto, e o meu voto também é favorável ao voto do colega que apresenta um voto vista agora, o deputado Napoleão Bernardes. Parabéns, deputado Volney Weber. Acho que é um ato de grandeza, retirando o voto, e eu coloco agora em discussão o PL 058/2023, com voto vistas do deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Questão de ordem, com a palavra, deputado Thiago Zilli. Senhor presidente, também quero parabenizar o deputado pastor Volney Weber pelo reconhecimento do voto e pela grandeza de fazer, porque foi, acho que uma aula que nós tivemos aqui, e só me chamou a atenção porque o nosso corpo jurídico também entendeu, como o deputado Napoleão, porque trata-se de uma atualização da isenção, não é criando despesa para o erário, mas está me chamando a atenção, já teve no IPVA, já esteve agora também na questão do ITCMD. Eu acho que nós teríamos que ter um mecanismo, um projeto, para que todas as coisas, quando são monetárias, já tivessem um reajuste automático, porque senão nós vamos estar sempre deixando lá para trás alguém com prejuízo, talvez, pensar num projeto, deputado,
para que fosse um gatilho automático, né, quando tivesse valores monetários, né, só como sugestão. Mas parabéns, Volney, parabéns pelo voto. Continua em discussão. Quem não queira mais ir discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o voto visto do deputado Napoleão ao projeto de lei 058/2023. Agora, vamos voltar. Não, o deputado Napoleão tem mais outros projetos a relatar. Me desculpa, deputado. Continua, prossiga. Então, seguimos. Eu tenho aqui, senhor presidente, um requerimento de tramitação em conjunto dos PLs 409/2021 e 418/2021. Trata-se de projeto de lei de autoria do eminente colega deputado Ivan Nats, com a intenção de promover a isenção do ICMS nas operações internas de óleo diesel, destinado a embarcações pesqueiras nas categorias artesanal e industrial. Essa proposta do deputado Ivan Nats foi lida no expediente no dia 9 de novembro de 2021, seguindo os trâmites habituais até que, em março de 2022, restou apensado o projeto de lei número 409/2021, que, por sua vez, versa sobre tema correlato, ou seja, a isenção de ICMS nas operações internas com produtos destinados à pesca artesanal e para pescadores profissionais. No decorrer da tramitação conjunta foram apresentadas duas emendas. Uma emenda modificativa para qualificar os produtos de pesca passíveis de enquadramento na respectiva isenção e uma emenda aditiva para unificar os textos em relação à isenção proposta nas saídas com óleo diesel, nos casos das embarcações pesqueiras. Por fim, ambas as propostas foram arquivadas em função do encerramento da 19ª legislatura. E já na atual legislatura, ambas restaram desarquivadas, separadamente, em função de uma lacuna regimental. Ante o exposto, com intelecção dos termos do artigo 216 e seu parágrafo único do nosso regimento interno, por considerar a analogia e conexão das matérias, esta relatoria requer que as propostas sejam submetidas à primeira secretaria, com a finalidade de que sejam adotadas as providências cabíveis, a fim de proceder novamente à tramitação conjunta dos projetos de lei 409/2021 e 418/2021, senhor presidente. Projeto de lei 409/2021, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, nas aquisições de embarcações e produto destinado à pesca artesanal praticado por pescadores profissionais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputado Napoleão, ora relator, pediu que o projeto seja encaminhado à primeira secretaria para o pensamento do PL 409/2021 e PL 418/2021. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam o pedido de apensamento permaneçam em contra. Está aprovado. Por fim, senhor presidente, eu trago aqui com muita alegria a pauta o parecer ao projeto de lei número 289/2023. Esse projeto de lei concede o título de cidadã catarinense a Luciane Bisonin Sereta. Passo, portanto, ao relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria do eminente e querido colega, o deputado Júlio Garcia. E esse projeto de lei é subscrito por outros 24 parlamentares. E ele propõe a concessão do título de cidadã catarinense à senhora Luciane Sereta, justamente em função da sua atuação destacada em prol do Estado de Santa Catarina e da sociedade catarinense. Na justificação, o autor, eminente colega deputado Júlio Garcia, apresenta a qualificação da homenageada, destacando a sua ímpar trajetória acadêmica, com graduação e mestrado em enfermagem e o doutorado em ciências da saúde, além de apresentar sua trajetória profissional e exemplar, com atuação dedicada em prol da coletividade. Eu extraio aqui da justificação do nosso querido deputado Júlio Garcia, autor dessa matéria. Não há dúvida, Santa Catarina como um todo conhece o trabalho dessa destacada profissional, dessa grande líder catarinense. E eu faço aqui notadamente uma referência aos deputados do sul do Estado, nosso deputado Zilli, deputado Pepe Colasso, o nosso querido deputado Volney, que se fazem aqui presentes. Santa Catarina como um todo conhece o trabalho dessa grande profissional. E aqui a bancada do Sul, em peso, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, conhece de forma ainda mais humilde. São palavras do deputado Júlio Garcia na sua justificação. Profissionalmente, a homenageada demonstra notável experiência na área da saúde e educação. Atuou como professora, coordenadora de curso, diretora de unidade acadêmica e pró-reitora, antes de chegar ao posto máximo no comando universitário, a reitoria.
Além da reconhecida função de reitora pela Unesc e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva no mestrado profissional, Luciane Sereta assumiu em dezembro de 2022 a presidência da ACAF, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, criada em 2 de maio de 1974, uma renomada entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, que congrega as fundações educacionais criadas no Estado de Santa Catarina por lei dos poderes públicos estadual e municipais. Sob a liderança de Luciane Sereta, a ACAF atuou decisivamente no planejamento e idealização do Programa Universidade Gratuita, um marco para a educação catarinense, e que irá ampliar o subsídio público para o ensino superior. São as palavras do deputado Júlio Garcia, autor dessa matéria. Esse, portanto, é o meu relatório, eu passo ao voto. Da análise do projeto de lei sob os preceitos dos artigos 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, no que concerne à constitucionalidade formal, entendo que a proposta vem articulada por espécie normativa adequada e não invade a competência legislante de qualquer outro ente. No que recai a constitucionalidade material, entendo que as homenagens concedidas pelo poder público encontram consolidado papel na sociedade brasileira, especialmente no que condiz ao estímulo e ao reconhecimento dos bons exemplos de cidadania. Não à toa, a norma de que se utiliza encontra-se atualmente regulamentada nos termos da Lei Estadual número 16.721 de 2015, a qual compete delimitar os requisitos exigidos para a qualificação do cidadão homenageado. É nessa vertente que adentramos aos aspectos da legalidade, considerando o zelo do autor, o deputado Júlio Garcia, e instruir a proposta com todos os requisitos legalmente exigidos, quais sejam: 1. O histórico e notícias que demonstram o elevado espírito público da homenageada. 2. A subscrição mínima de 10 parlamentares, no caso são 24 os deputados subscritores. E 3. Certidões negativas, além de 4. Os demais documentos de cunho pessoal. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72.1 e 15 e 144.1, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei número 289/2023, fazendo aqui um registro público e um testemunho público do grande valor dessa notável pesquisadora, profissional e acadêmica que é a reitora Luciane Sereta, alguém que é reconhecida não só em âmbito catarinense, mas em âmbito nacional e internacional. Eu relembro com muito orgulho e com muito carinho que a reitora Sereta, inclusive, foi homenageada internacionalmente pela sua capacidade de gestão e nos meios universitários internacionais ela foi objeto de reconhecimento público internacional pela sua capacidade administrativa e acadêmica. Recentemente, foi homenageada também, além das suas qualidades de gestão, justamente pela sua capacidade de pesquisa. É uma pesquisadora, é uma cientista de notável saber e que tem reconhecimento, como eu disse, público pelos mais diversos colegiados da área universitária, da área da pesquisa, da área da gestão universitária, não só no Brasil, mas inclusive em nível internacional. Representa Santa Catarina no Conselho Nacional de Educação, onde tem prestado relevantes serviços públicos nacionais. Quero dizer que, para mim, é um momento de muita felicidade ter tido o privilégio, senhor presidente, de ter sido designado relator dessa matéria e poder aqui apresentar esse parecer favorável ao projeto de lei do deputado Júlio Garcia, que realmente fez aí um gol de placa ao realmente reconhecer o título de cidadão catarinense de modo muito justo, de modo muito meritório, de modo muito adequado a esta grande profissional que nos orgulha a todos nós. Projeto de Lei 289/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que concede o título de cidadão catarinense para Luciane Bisognin Sereta, relatado pelo deputado Napoleão Bernardes pela aprovação. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, rapidamente, só para ir ao encontro do que disse o nobre colega relator desse projeto de lei, deputado Napoleão Bernardes, que aprovou, ratificou e reconheceu o mérito do deputado Júlio Garcia de colocar em pauta aqui nessa Casa Legislativa a concessão de título da cidadã catarinense para Luciane Sereta. Eu tive a honra também de subscrever esse projeto e nada mais justo do que reconhecer um trabalho de uma profissional, de uma reitora que tem uma liderança impressionante, incontestável, na sua universidade, que é a Unesc. Aqui a gente está acompanhado aqui com os deputados do Sul, o deputado Thiago Zilli, o deputado Vonei Weber, mas também
reconhecer o grande trabalho que ela fez quando da aprovação da universidade gratuita aqui na Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade, dias atrás, a magnífica reitora Luciana Sereta fez uma janta para os nobres deputados do sul de Santa Catarina, para parabenizar os deputados que votaram a favor do programa Universidade Gratuita. Alguns deputados estavam lá presentes, e no momento eu tive a oportunidade de parabenizar toda a atuação que ela teve e a delicadeza que ela teve em poder circular nessa casa legislativa, defendendo o projeto Universidade Gratuita, mas entendendo as particularidades que cada deputado tinha, de acordo com suas regiões, de acordo com seus pensamentos. Eu disse que, em momento algum, ela constrangeu algum deputado, mas ela teve uma habilidade impressionante para poder, com a desenvoltura dela, convencer os senhores deputados da importância do projeto e, dada cada particularidade, que o projeto pudesse ter o andamento com ênfase como teve. Então, eu só quero ratificar aqui o parecer do deputado Napoleão, o reconhecimento de todos os deputados que subscreveram juntamente com essa autoria do deputado Júlio Garcia, nada mais justo do que o título de cidadã catarinense, a gaúcha, né? Gaúcha, reitora Luciana Sereta. Senhor presidente, só complementar o parecer do deputado Napoleão, parabenizar por isso, deputado Pepe Colasso, a manifestação. A gente também, por ser lá do Sul, dizer que nós todos aqui na mesa subscrevemos o projeto, pela importância e pela dedicação, pelo trabalho da Luciana Sereta, da magnífica reitora, e o Pepe Colasso falou muito bem, deputado, Vossa Excelência, quando disse que ela teve um papel fundamental na aprovação do projeto de Universidade Gratuita, foi um destaque, mas quando era prefeito no município de Turvo, nós tínhamos muito contato com a Unesc, com a reitora, ela se aproximou dos municípios pequenos, levou a universidade, então acho que é justíssima a proposição do deputado Júlio Garcia, parabenizar por essa moção, que eu acho que toda Santa Catarina ganha com isso. Parabéns. Obrigado. Senhor presidente. Deputado. Essa homenagem ela é meritória e, validando também aqui a fala e a defesa que fez o deputado Napoleão Bernardes, da mesma forma o Pepe Colasso, também contribuiu o Thiago Zilli. Resumindo, Santa Catarina agradece o trabalho que ela oferece à nossa educação. Os catarinenses agradecem. Então, é meritório e parabéns a Luciane, que continue sempre agindo desta forma, com responsabilidade, com compromisso e, acima de tudo, melhorando a vida das pessoas. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira fazer uso da palavra, eu coloco em votação o parecer ao projeto de lei 289/2023. Os deputados que aprovem, permaneça como se encontra. Está aprovado o projeto 289/2023. Obrigado, deputado Napoleão. Agora voltaremos ao normal. Agora o deputado Volney Weber já foi, o deputado Sérgio Guimarães se encontra-se ausente, a deputada Ana Campanholo. Deputado Volney Weber. A deputada... Presidente, desculpa, deputado. Eu tenho projetos a relatar. Desculpa, então, com a palavra. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados, a quem nos acompanha também aqui no plenário e também pela rede da TVAL, tenho aqui para relato em bloco 2 pedidos de diligência. Sobre o PL 0212/2023, de autoria do deputado Maurício Curilac, que altera a lei de número 18624/2023, que, abre aspas, institui a política estadual de ensino de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e adota outras providências para incluir o fomento à sucessão familiar no campo, fecha aspas, o qual requeiro aqui diligência à Casa Civil, à PGE e à Secretaria de Estado de Agricultura. Também tem o PL 0222/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que, abre aspas, dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina, fecha aspas,
ao qual requeiro aqui diligência à Casa Civil, por meio desta PGE e Secretaria de Estado de Segurança Pública. É isso, senhor presidente. Pedir diligência aos dois. Projeto de Lei 212/2023, de autoria do deputado Maurício Scudilari, que altera a Lei 18.624, que institui a Polícia Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo Jovem do Campo e adota outras providências para incluir o fomento à sucessão familiar no campo, e o projeto de Lei 222/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina. Ambos os projetos, relatados pelo deputado Volney Weber, ambos foram pedidos de diligências. Eu coloco em discussão os pedidos de diligência. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Obrigado, deputado Volney. Agora... Senhor presidente, com a sua permissão, se possível, eu gostaria de pedir o meu desligamento nesse momento para um compromisso no município de São Martinho, se assim você me permitir. Está aprovado o seu pedido, deputado. Obrigado. Obrigado. Deputado um grande Sérgio abraço Guimarães a todos. Justificou sua ausência. Eu passo a palavra para a deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Eu tenho 3 projetos sob minha responsabilidade e adianto aos senhores deputados que são 3 pedidos de diligência, mas vamos especificar cada um deles e depois, se o senhor permitir, a gente aprova em bloco. Primeiramente, o requerimento de diligência é o projeto de lei 187 de 2023, que é um projeto que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de cessão onerosa de direitos de nomeação de eventos e equipamentos públicos no Estado de Santa Catarina. Nós diligenciamos desse projeto de lei 187 a Secretaria de Administração, a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil, a Secretaria do Estado de Segurança Pública e as associações, a CAT, Associação Catarinense de Tecnologia e Destino Floripa, para que encaminhe, então, seus autos e manifestações quanto a essa matéria. Temos também o projeto de lei 188 de 2023, que determina sobre comitês de prevenção e solução de disputas em contratos de administração pública direta ou indireta do Poder Executivo Estadual. Para este projeto, nós requeremos diligência à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria Estadual de Administração. E, por fim, temos também sob nossa responsabilidade o projeto de lei 217 de 2023, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga as cidades de Brusque e Itajaí, denominando-a como Ponte João André Correia. Nesse caso, a nossa diligência vai para a Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade. São, então, senhor presidente, 3 pedidos de diligência: para o PL 187, para o PL 188 e para o PL 217, os 3 de 2023. Obrigado, deputada. Coloco aqui o projeto de lei 187 de 2023, de autoria do Matheus Cadorim, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de cessão onerosa, direitos à nomeação de eventos e equipamentos públicos do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei 188 de 2023, de autoria do deputado também Matheus Cadorim, que dispõe sobre os comitês de prevenção e soluções de disputas em contratos de administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, e o projeto de lei 217 de 2023, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga a cidade de Brusque e Itajaí, denominando como Ponte João André Correia. A deputada relatora Ana Campagnolo apresentou o pedido de diligência nos 3 projetos. Vou fazer a discussão e votação em conjunto. Eu coloco em discussão os pedidos de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado em ambos os projetos os pedidos de diligência. Obrigado, deputada Ana. E agora passa a palavra para o deputado Tiago Zilli. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos que estão acompanhando. Meu primeiro projeto de lei é o PL 0068 de 2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Depois das análises, o relatório, segundo o projeto, fica estabelecido que as pessoas com fibromialgia
serão consideradas possuidoras de impedimentos a longo prazo, os quais podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, a pessoa com fibromialgia fica considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, devendo ser incluída e possuir os mesmos direitos estabelecidos em outras leis estaduais que tratam do assunto. Conforme a justificação, a fibromialgia é uma doença crônica, multifatorial, relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. O direto ao voto, compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa do projeto ou emendas apresentados no Parlamento. No que toca à constitucionalidade, sobre o aspecto formal, saliento que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, qual seja projeto de lei ordinária, não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, sobretudo as previstas no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Há que se destacar, a iniciativa em tela não tem o condão de usurpar a competência privativa do chefe do Poder Executivo, bem como compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar na forma concorrente sobre previdência social, proteção à defesa da saúde, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal. Com respeito aos demais aspectos regimentais tocantes a esse órgão, verifico ser necessária a adequação do texto, haja vista que no âmbito do Estado de Santa Catarina, a Lei número 17.292, de 19 de outubro de 2017, consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, categorizando em seu artigo 5º as espécies de deficiências como deficiência física, auditiva, visual, intelectual, portadores de transtorno de espectro autista, deficiência renal crônica e mielomeningocócea. Assim, considerando o disposto no artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar, número 589, 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração da redação, alteração e consolidação das leis, apresento emenda substitutiva global, apenas com a finalidade específica de incluir a fibromialgia neste rol do artigo 5º da Lei 17.292, 19 de outubro de 2017. Há que ser salientado por oportuno que, em relação aos respectivos aspectos regimentais temáticos, a proposição tramitará ainda pela Comissão de Saúde, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Comissão de Trabalho, Administração do Serviço Público. Ante o exposto, com base nos artigos regimentais 72, inciso 1 e 15º, 144.1, parte inicial 209.1, parte final 210.2, voto, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade do prosseguimento de tramitação processual do projeto de lei número 0068/2023, nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Só para fazer um comentário, já existe lei para isso, nós estamos apresentando emenda substitutiva para incluir no 9º artigo das doenças que são consideradas doenças crônicas. Então, eu voto pela admissibilidade. Projeto de Lei 068/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputado Tiago Zilli, relator da matéria, apresentou um voto, um substitutivo global ao referido projeto de lei e apresentou o voto pela admissibilidade. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o substitutivo global ao projeto de lei 068/2023. Cumprimentar o deputado Márcio, fazendo presença aqui na mesa. Uma honra ter Vossa Excelência aqui com a gente. O segundo projeto é de autoria do deputado Rodrigo Minotto, o PL 0184/2023, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Moretti, de futsal, de Capinzal,
e altera o anexo único da Lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Eu vou direto ao voto, porque a matéria já foi bastante discutida na casa. Só gostaria de referenciar que todos os aspectos foram verificados e, portanto, não há a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal. No que toca à legalidade da proposição, há que ser salientado que a entidade cumpre o disposto na Lei 18.269/2021, devendo ser registrado que, por algum contratempo, a documentação não foi acostada junto ao projeto, muito embora tenha sido prontamente apresentado à relatoria, que neste ato acosta os autos. Ele não apresentou a documentação, a gente pediu, mas a assessoria dele nos apresentou, então já estamos juntando e já foi verificada toda a documentação. Com respeito aos demais aspectos regimentais tocante a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ante o exposto, com base nos artigos regimentais 72.1 e 15º, 144.1, parte inicial, 209, parte final, 210, voto, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0184 de 2023. Projeto de lei 0184 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que declara a utilidade pública a Associação Desportiva Moretti de Futsal, de Capinzal. Consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública no Estado de Santa Catarina. O voto do deputado Tiago Zilli é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o referido relatório. Meu último projeto, presidente, projeto PL de lei 0165/2023, de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, que institui diretrizes para a implantação da faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas, motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores, nas rodovias estaduais de Santa Catarina e da outras providências. Na justificação, o autor destaca que faz-se necessária a criação e instituição da faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas em Santa Catarina, como mecanismo de solução para proporcionar a melhoria do tráfego de veículos, bem como buscar evitar e, consequentemente, minimizar a ocorrência de acidentes. Assim, o projeto visa, principalmente, garantir da melhoria de segurança no trânsito, com redução de sinistros de trânsito com lesões graves e até óbitos, envolvendo motociclistas com automóveis e pedestres. O voto. Depois de analisar acerca da constitucionalidade, legalidade, judicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento, referente a todas as foram no aspecto formal, saliento que a matéria sobre a apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, qual seja projeto de lei ordinária, não estando arrolada entre aquelas cujas iniciativas legislativas é privativa do governador do Estado, do Judiciário ou do órgão constitucional. Portanto, não há espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a esse órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Cumpre ser salientado por oportuno que, segundo os dados divulgados pela Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, do município de São Paulo, o projeto piloto da faixa azul na Avenida 23 de Maio, com aplicabilidade semelhante ao que se propõe no presente projeto de lei, tem se mostrado efetivo para a redução das mortes de motociclistas no trânsito da capital paulista. Em um ano, nenhum motociclista perdeu a vida nas vias e trecho onde a medida foi implantada. Ainda revelou-se que a taxa de severidade dos acidentes verificados
é 3 vezes menor. Para completar, houve uma média de redução da lentidão do trânsito em 15%. E só para fazer um comentário, eu demorei um pouco para analisar o projeto, porque, a princípio, nos causou estranheza, que era no todo o âmbito de Santa Catarina, mas, analisando os esforços que está sendo feito no país inteiro para reduzir os acidentes com motocicleta, para criar faixas exclusivas, inclusive o Dr. Tiago Simão estava em São Paulo na oportunidade, me mandou um vídeo com a faixa azul e como as pessoas estavam falando sobre isso na redução dos acidentes. Então, eu até comentei com o deputado que estava demorando para poder entender a matéria e ter uma segurança para isso, né? Depois, ante ao exposto, com base nos artigos regimentais 72, 1 e 15º, 144.1, parte inicial 209, parte final 210, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0165/2023. Projeto de lei 165/2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que institui diretrizes para a implantação da faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de 2 rodas, motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores, nas rodovias estaduais de Santa Catarina e da outras providências. Deputado Tiago Zillo, relator da matéria, apresentou o voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o voto do deputado Tiago Zillo no referido projeto. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz, pai do Badanha. Bom dia, senhor deputado, meus colegas deputados, a deputada Ana, que está virtualmente conosco, a todos que nos acompanham. Eu tenho uma devolução de vista sem manifestação, senhor presidente, do PL 383/2021, de autoria do deputado Maurício Skudlark, que altera a Lei 17.479, que dispõe sobre a utilização das areias descartadas de fundição para criar mecanismo único de avaliação do projeto de utilização de areia descartada de fundição. Devolução de vistas ao projeto de lei 383/2021, de autoria do deputado Maurício Skudlark, que altera a Lei 17.479, de 18, que dispõe sobre a utilização das areias descartadas de fundição para criar mecanismo único de avaliação do projeto de utilização da areia descartada de fundição. O voto precedência da relatora deputada Paulinha, que foi lido na reunião de 6 de dezembro de 2022, com parecer favorável com emenda substitutiva global. A emenda apresentada pela relatora tem o objetivo de adicionar o caput do artigo 2º a palavra terraplanagem e edificações, para evitar interpretações dúbias do texto original e permitir que o órgão ambiental tenha segurança jurídica e técnica na avaliação do projeto do uso do material. Então, eu coloco em discussão e votação o voto favorável com emenda substitutiva global da relatora à época, da deputada Paulinha. Em votação, os deputados que aprovem permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório da deputada Paulinha, o projeto com emenda substitutiva global ao PL 383/2021. E também eu tenho aqui o projeto de lei 206/2023, que altera a Lei 17.292, de 19 de outubro de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência e adota outras providências para assegurar melhorias nas políticas públicas de acesso à educação. A autoria é o deputado Carlos Humberto. Da justificação do autor, reitero que é direito do autista matriculado em escola regular, pública ou particular, no estado de Santa Catarina, possuir acompanhante especializado em sala de aula. Contudo, no momento da sua publicação, a lei que assegurou esse direito não definiu quais deveriam ser suas funções do acompanhante especializado, nem definiu como ele deveria atuar. Resulta aí, portanto, a propositura da presente proposta, com especial propósito, entre outros, de estabelecer que o acompanhante especializado, a que refere o parágrafo único, deverá ser um segundo professor da turma, como qualificação de nível superior em pedagogia ou psicologia,
e com especialização específica em perspectivas inclusivas e formas alternativas de comunicação. Ou seja, como dizem os mais abalizados estudiosos do tema, não um mero acompanhante, mas um especialista que direcionará a pessoa mediada às questões propostas e suas necessidades. Ou ainda alguém que eduque, atentando para a individualidade do aluno, para o papel social que deve desempenhar para a conquista de sua autonomia. Precisa cuidar e mediar, facilitando-lhe a superação das deficiências no âmbito da comunicação e da interação social, ajudando a interpretar os diversos contextos de acordo com as demandas específicas do aluno. No outro aspecto, o projeto aborda a questão do acompanhante terapêutico, um instrumento importante de apoio externo sem relações empregatícias e pedagógicas com a unidade de ensino, que visa, em circunstâncias especiais e por tempo determinado, a contribuir na condução do processo de reinserção social e organização subjetiva do aluno. Tal função é desenvolvida em regra por profissionais que, no plano particular do aluno e sua família, integram a equipe multidisciplinar que trata do aluno, todos com formação especializada específica, por isso denominados acompanhantes terapêuticos. O objetivo maior é ajudar a resgatar aspectos saudáveis da vida do aluno que, circunstancialmente, possam ter sido prejudicados ou afetados na esfera do ambiente escolar. Por fim, cabe ressaltar que as singelas inovações preconizadas por esse projeto de lei estendem seus benefícios não apenas aos autistas, mas a todas as outras pessoas com deficiência ou transtornos de neurodesenvolvimento, posto que, como é do conhecimento geral, todas enfrentam as mesmas barreiras e desvantagens que, em expressiva escala, acometem as pessoas com transtorno de espectro autista. A matéria foi lida no dia 4 de julho de 2023, encaminhado à CCJ, no qual fui designado relator. No voto, a esse colegiado cabe observar os aspectos formais quanto nos materiais e, de igual modo, devem ser analisados os requisitos da legalidade e juridicidade. Observo o cumprimento dos pressupostos constitucionais formais relativos à espécie em apreço, haja vista a previsão no inciso 3º do artigo 59 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ante o exposto, com base nos regimentais artigos 72, 144, 145, que exararem pareceres terminativos da continuidade da tramitação, admitindo ou não, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto 206/2023, com uma emenda modificativa anexa. Essa emenda, ela diz o seguinte: o artigo 5º, acrescido do artigo 47 da Lei 17.292, de 29 de outubro de 2017, pelo artigo 2º do projeto de Lei 206, passa a ter a seguinte redação, parágrafo 5º. Ficam as unidades de ensino, públicas e privadas, obrigadas a garantir total transparência em relação ao número de vagas destinadas a alunos com qualquer tipo de deficiência, mantendo permanentemente a relação atualizada das matrículas vinculadas a cada ciclo educacional, série ou sala de aula, destacando as vagas ocupadas por alunos com deficiência, que deverá ser exibida pela autoridade educacional competente quando solicitado. É o parecer, presidente. Muito obrigado. Projeto de Lei 206/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que altera a Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência e adota outras providências para assegurar melhorias nas políticas públicas de acesso à educação. O voto do deputado Fabiano da Luz é pela admissibilidade com uma emenda modificativa. Em discussão. Presidente, acho que a matéria é relevante, mas eu gostaria de fundamentar a minha decisão, gostaria de pedir vistas. Vista concedida ao deputado Tiago. Passa a palavra para o deputado Pepe Colasso. Parabéns pelo voto. Senhor presidente, senhores deputados, eu começo a relatoria na manhã de hoje com o projeto de lei 080/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que cria o programa Palco de Abertura, Palco para Todos, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Cuida-se de projeto de lei autuado sob o número 0080/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que objetiva criar o programa Palco de Abertura, Palco para Todos, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Da análise cabível, constatei que a presente proposta legislativa não possui nenhum vício de constitucionalidade formal. Em relação à constitucionalidade sob o prisma material, constato que a proposição está em harmonia com a ordem constitucional vigente. Quanto à legalidade, entendo que o processo legislativo se encontra em sintonia com o ordenamento jurídico. Relativamente aos pressupostos da regimentalidade e da técnica legislativa, observo que o projeto de lei complementar, em referência, está apto a regular a tramitação neste Parlamento. Antes exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei número 0080/2023. Projeto de lei 080/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que cria o programa Palco de Abertura, Palco para Todos no Estado de Santa Catarina. Projeto relatado pelo deputado Pepe Colasso, apresento o voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O outro projeto de lei 0122/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivos à Implantação e Ampliação da Bovinicultura de Leite, denominado Mais Leite, Mais Renda. Eu vou pedir a retirada do projeto, senhor presidente. Ok. Os outros projetos de lei são mais 2 projetos de lei, que é o projeto de lei 0148/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública o Instituto Gerações da Chico e altera o anexo único da lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade, e o projeto de lei 0243/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei número 18.278/2021 para declarar de utilidade pública a Associação Fundo Patrimonial Catarina. Eu vou dar o parecer para que possa ser votado em bloco esses projetos de leis, por tratar os dois de título do mesmo teor, que é o título de utilidade pública. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei em ambos os projetos de leis a ausência de documentos. Desta maneira, diligenciei aos atores que apresentaram os documentos faltantes. Sanados esses vícios, ficam cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando as proposições, portanto, aptas a regular a tramitação nesse Parlamento. Antes exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual dos projetos de lei 148/2023 e 243/2023. Projeto de lei 148/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública o Instituto Gerações do Chico e altera o anexo 1 da lei 18.278/2021. E o projeto de lei 243 de 2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que declara de utilidade pública a Associação Fundo Patrimonial Catarina, que altera a lei 18.278/2021. Os projetos foram relatados em bloco e eu peço licença aos nobres deputados para que façamos a discussão e votação também em bloco. Coloco em discussão ambos os projetos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 148/2023 e 243/2023. Não havendo mais projetos a serem relatados, encerro a presente sessão, marcando uma próxima sessão para hora e dia regimental. Agradeço os nobres colegas até o presente momento, agradeço os assessores e a todos que nos acompanham. Está encerrado os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça no dia de hoje.